em Sim. crime organizado. Por que esses termos? Crime organizado, Sim. facções, PCC, CV, são só esses, são mais outros. Esses caras dominam tudo, eles estão no Brasil inteiro, estão Sim. fora do Brasil. Dá uma geral, assim, pra quem tá perdido. Sim. Que Eu vou que são essas falar. facções? E depois a gente vai pra Sim. esse assunto dos Estados Unidos. Eu vou explicar em linhas gerais e depois eu vou passar para eles falarem mais. Hoje eu sou, como eu te falei, eu sou co-host. Tá bom. Eu vou fazer a apresentação Bora. e eles vão tocar. Mas basicamente aqui no país a gente tem 1/4 da população vivendo sob a tutela do crime quarto é muita organizado. coisa. Só que é muito mais do que isso, né? E é justamente isso que a gente tenta explicar, porque é o seguinte, o que acontece, né? Quando a gente fala de crime organizado, a gente sempre lembra de PCC e de Comando Vermelho, né? E existe uma diferença fundamental entre os dois. E na história a gente lembra da máfia também, né? Tudo isso, né? Tudo isso são períodos humanos onde o crime ele vai se organizando de diferentes formas. Você pega o Al Capone, por exemplo, ele ficou gigantesco justamente com a lei seca vendendo bebida. Filtrado no governo e tudo. E foi pego por conta de uma fraude no imposto de renda. Né? Então, o que acontece aqui no Brasil? Né? Hoje, vamos falar hoje, você tem basicamente 2 tipos de dominação do crime organizado. Você tem o que a gente chama de dominação horizontal e de dominação vertical. Né? Quando a gente fala de dominação horizontal, a gente fala de dominação de territórios. É basicamente o que o Comando Vermelho faz. O Comando Vermelho faz uma coisa muito menos sofisticada e muito mais agressiva no sentido violento da coisa, que é uma dominação física de territórios, onde você tem tipo a venda... war mesmo. Exatamente. Esse território é meu, ninguém Exatamente. Não, e assim, quando eles determinam um território... O war que eu falo é do jogo, né? Todo mundo aqui jogou aquele joguinho Sim. do war. Tá. Quando você tem essa determinação de um território, o que acontece? Você tem, de fato, cobrança de mensalidade para que essas pessoas financiem barricadas para que a polícia não entre. Morador comum, você está falando. Morador comum. E ali você tem, claro, você tem também atividade criminosa de venda de entorpecentes, mas você tem diversas outras atividades derivadas da dominação de território, como, por exemplo, a venda de gás, a venda de internet. Falaram que até pão? A venda de pão, a venda de serviços, o pagamento de pedágio para transporte. Você vai entrar de Uber ali, você tem que pagar um pedágiozinho. Você vai entrar de moto para entregar um iFood, você tem que pagar um pedágiozinho. Né? Então, esse é um tipo de dominação. Ela é horizontal. Né? Quando, inclusive, eu uso uma camiseta, né, do Prendeu Matou, né, que foi uma frase dita pelo pré-candidato Renan Santos à presidência. Eu acho bem problemática essa frase, porque dá a impressão que, eu não sei qual é a explicação dela, mas que prendeu e lá dentro mata, dentro da prisão. Não é isso. Né? Então, na verdade, é uma redução do seguinte. O ladrão no Brasil, ele vai ter... O ladrão não. O criminoso organizado, principalmente, ele vai ter 2 opções. Ou ele vai se render, ele vai ser preso, ele vai ficar muito tempo preso, ou ele não vai se render, e como o delegado Hugo já vai entrar para ouve confronto de fazer, ele vai ter que... Ele está pedindo para ser neutralizado. Tá. Né? Esse tipo de lógica ele serve muito mais para esse tipo de dominação horizontal, porque é uma dominação onde você tem o confronto com operações policiais que vão eles vão recuperar fisicamente territórios dominados pelo crime organizado. Quando a gente fala de PCC, né, a gente está falando de uma estrutura ainda mais organizada, ainda mais perigosa, porque é o tipo de dominação vertical. Então você tem um domínio de instituições. As operações do PCC elas são muito mais sofisticadas, elas são muito mais estruturadas e a ordem de grandeza, né, dos valores movimentados pelo PCC são absolutamente maiores. Então você está falando do quê? Você está falando de tráfico internacional de drogas de verdade, você está falando de pegar a droga da Bolívia e tirar daqui para levar para a Itália e para outros lugares do mundo. Você está falando de uma operação de lavagem de dinheiro da ordem dos bilhões de reais. Então você está falando sim de pegar fundos como a REAG, você está falando sim de você pegar a Copap, por exemplo, você está falando sim de você pegar operadoras de funk, como por exemplo a Love Funk, e fazer com que se glamorize esse tipo de atividade. Transportadoras, né? A gente acabou de ver a doutora Deolane sendo presa justamente por isso. Você está falando de braços políticos financiados por organizações criminosas, você está falando de braços midiáticos, né? Então artistas financiados pela organização, e você está falando também de braços legais, então você está falando de advogados do crime organizado, certo? O que acontece, portanto? O PCC, isso está acontecendo no Brasil agora, está vendo a operação estruturada o Comando Vermelho está vendo a operação estruturada do PCC, está querendo copiar. Inclusive o estado do Ceará é um estado chave, um estado estratégico para o Comando Vermelho por causa do porto, né, de Pecém, que eles querem utilizar justamente para exportar
drogas. Então, o que acontece aqui no Brasil? É muito importante que para esse tipo de combate você use inclusive inteligência, e aí sim faz ainda mais sentido a cooperação internacional, porque você está falando de quebra de sigilo, você está falando de interceptações que em territórios extranacionais você tem muito mais agilidade, inclusive, para desmantelar essas facções. E agora vamos para a segunda etapa, então, antes de estar os outros convidados aqui. O que muda um outro país, o Brasil é um país soberano, mas por que outros países podem ou não taxar ou falar que o PCC e o Comando Vermelho são terroristas? O que muda na prática para a gente? Olha, muda muita coisa, porque é o seguinte, o problema maior não é eles terem sido considerados organizações terroristas estrangeiras. O problema maior é eles terem sido considerados terroristas globais especialmente designados. Porque aí muda o jogo. Porque enquanto a capitulação americana ela é só em torno da organização terrorista estrangeira, o terrorista global especialmente designado, você ataca toda a rede de apoio. Você ataca tanto a organização quanto as pessoas que financiam, que lavam, que apoiam, que escondem. Então, inclusive, ataca o próprio americano. O próprio americano que dentro do território dos Estados Unidos apoia o grupo. E na capitulação de organização terrorista estrangeira, é só o estrangeiro, não é o americano. Então, tanto o PCC quanto o Comando Vermelho, eles foram categorizados nas duas situações. Organização terrorista estrangeira e terroristas globais especialmente designados. E aí existe uma diferença legislativa em relação a isso aí. Porque como o terrorista global especialmente designado ele é uma coisa mais gravosa, ele vem por medida executiva do presidente. Então não precisa de avaliação do Congresso. Por isso que quando Marco Rubio anunciou, imediatamente eles viraram terroristas especialmente designados, né? Já a organização terrorista estrangeira precisa passar por uma avaliação do Congresso que demora 7 dias, do Congresso americano. E aí por isso que só vai valer a partir do dia 5, porque o Congresso americano ele pode derrubar a categorização feita pelo secretário de Estado, ou ele pode se manter silente. E aí ele se mantendo silente é aplicado de imediato, né? E a gente está falando aqui de quebrar todas as amarras que a Quinta Emenda Americana ela garante a qualquer pessoa, principalmente o cidadão americano. A gente está falando de os Estados Unidos não precisar mais de autorização nem judicial e nem externas de outros países para agir, inclusive para aplicar o que aqui no Brasil nós chamamos de métodos extraordinários de obtenção de prova. Interceptação telefônica, interceptação telemática, quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal, bloqueio e sequestro de bens, capturas, né? E existe todo um escalonamento que vai desde ações menos gravosas até ações mais gravosas, como, por exemplo, ataques em territórios estrangeiros, que já aconteceu muito, acontece principalmente no Oriente Médio, que podem ser executados agora no Brasil. É claro que isso é a última instância de um processo que vai ser construído a partir de agora que os Estados Unidos capitularam PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas, né? E terroristas globais especialmente designados, e também vai muito da inação do Brasil, né? Porque essa situação é preciso que a população entenda que era só questão de tempo acontecer. Por quê? A lei que regulamenta as organizações terroristas estrangeiras, ela não é de agora, ela é de 96. Ela foi promulgada pelo Bill Clinton ainda quando a gente teve o primeiro ataque no World Trade Center em 93 e teve também se eu não me engano, no Oklahoma City em 95. E aí eles fizeram essa lei justamente para eles conseguirem atacar de um modo mais duro e asfixiar financeiramente esses grupos extremistas que ameaçavam a segurança nacional americana. E aí, já em 97, que foi a primeira lista de 30